Bom, estamos de volta com a mesa Memória da Dança, aqui na quinta edição da Semana do Dia Internacional da Dança, onde 11 mesas de debate vão acontecer nessa edição aí, nessa quinta edição. E estou recebendo a Liane Vasconcelos e também o Paulo Melgaço. Eu acho que eu vou falar de uma memória agora, que a Liane citou alguns pontos ali de referências, de mapeamentos que tem no Brasil, mas a gente também tem uma memória perdida dentro do Estado. Não sei como é que a gente vai interpretar isso na mesa aqui, quando eu digo memória perdida na mão do Estado. Nós temos o Museu do Teatro em Botafogo. Nós temos uma biblioteca que tem um departamento de documentação na Funarte, que fica na Rua São José, e que tem muita coisa sobre a história da dança, da qual minha pequena história enquanto bailarina está lá também. Eu doei na época para não perder, tá? Tá tudo lá. E as críticas, eu acho, da época do Antônio Faro, as coisas todas, com o Nino Giovanetti e tal. E esses lugares detêm esse material. E a minha preocupação é assim, como está sendo preservado isso, qual é o acesso disso, e vocês como pesquisadores sabem da existência desses espaços, vocês usufruem do material que está arquivado lá ou não? Liane. Sim, eu sei da existência, até na época da pesquisa da monografia, eu fui buscar muita coisa. Mas é isso que eu acho que está muito... A gente tem também, por exemplo, a própria biblioteca da Escola de Dança tem um acervo grande, a biblioteca da UFRJ, mas está tudo muito dissolvido, assim. É isso que eu falo, precisa de uma união disso tudo num lugar só, e criar movimento para isso, no próprio lugar, entendeu? Uhum. Divulgação, falta de muita divulgação. Por exemplo, no Museu do Teatro são poucas as pessoas que sabem da existência. Então, eu acho que... Não, então o Museu do Teatro vive mais fechado que aberto também, né? O governo do Estado também não dá mínimo. Isso é verdade. É uma pena ser tão direto, né? Mas, gente, olha, eu estou falando isso porque eu questiono muito a nossa memória, sabe? A gente no século XXI, tendo essa jovem aqui, que é a Liane Vasconcelos, ela tem a faca e o queijo à mão se ela quiser fazer um trabalho de memória. Mas um trabalho de memória árduo, porque dança é missão, não adianta. Você vai sobreviver no máximo pagar a tua conta telefônica, se você dar um apartamento, uma casa está ótimo, caso contrário, se você vai pensar que dentro da dança, a prova disso é os investimentos públicos em dança. A dança só acontece em demanda nos teatros quando você tem verba pública, fora disso não acontece praticamente nada. Então, precisamos refletir isso, até para que a memória mais tarde não seja assim, olha, não tem nada para falar desse período aí de 2015, 2014, 2015, porque não tinha nada no sistema. Por que não? Porque não tinha dinheiro público. Então, registrar o que esse período, entendeu? Como exemplo, pelo mundo, né, que a gente tem de museus pelo mundo, a gente tem um grande museu na França, a gente tem um em Cuba, que eu inclusive estive lá, e que é iniciativa pública. Tudo bem que é outro regime político, etc, mas está lá. É uma instituição pública, que é um acervo de memória da dança cubana, né, bem nacional, mas então por que não ter um de memória brasileira, da dança brasileira? Sim, a iniciativa... Eu não colocaria já a dança brasileira para não correr um risco de a gente cometer é uma falha, né, de relação até internacional. O Brasil é muito grande. Não, até porque a dança... Qual é a dança brasileira? Não, né? Aí a gente botar uma coisa é execução brasileira. Não, aí já, vamos lá, estou falando da dança acadêmica. Se a gente for discutir isso. Agora, se você for falar de folclore, você muda. Não, mas eu acho que não teria que abranger. Claro, mas eu acho que quando você bota a dança brasileira, o Nordeste já tem folclore da dança brasileira, das danças brasileiras, das danças folclóricas, né? Agora, não temos um museu em que concentre a documentação toda do jazz, do balé, do contemporâneo, do sapateado, etc. e tal. Não temos. Né? Mas nós estamos falando em memória da dança, eu acho que nós temos que pensar na dança como um todo. Sim, claro. Ou seja... É que só propôs o rótulo brasileiro, é isso que eu fiquei assim, será que a gente, digamos que seria esse nicho, né? Claro que é uma ideia que a gente está jogando aqui, tudo é uma ideia, a gente não está dizendo que vai ser, quem dera que a gente vai sair daqui como resultado, a partir da semana que vem a gente começa a criar o Museu da Dança Brasileira. Não, mas eu digo assim, brasileiro no sentido de dar um enfoque sim às nossas raízes. Claro. Não é tirar a parte internacional, mas se a gente já coloca internacional, aí vem logo as que já tem muitas iniciativas lá fora. Então vamos dar um certo enfoque, sim, às nossas raízes. Eu acho que isso até porque o museu pode ter a parte brasileira das danças brasileiras, não tem dúvida. Paulinho, você está se coçando por quê? Você está pensando em quê aí para mim? Eu concordo com o que a Liana falou.
Temos também o Centro de Documentação do Teatro Municipal, né? Mas eu acho que, para além da falta de iniciativa do governo, quando você diz que o Museu dos Teatros está jogado, porque não tem iniciativa do governo, eu pergunto, qual a procura que o Museu do Teatro tem? Em 2002, quando eu estava escrevendo o livro dos 75 anos da escola, eu fui muito ao Museu dos Teatros. Tem a parte de dança, a gente tem essa partilha da Dona Tamara, tem da Dona Berta, tem coisas de Madeleine Rosé. E eu não encontrei, eu passei 2001 inteiro naquele museu e não tinha público. Ou seja, eu acho que são dois trabalhos também. Falta investimento do governo, mas também falta público. E a partir do momento que nós tivermos público, ou seja, que nós conseguimos fazer com que as pessoas se interessem por essa história, por essa memória, nós vamos encontrar pessoas também para poder cobrar ações governamentais. Porque até então, aliás, eu acho, por exemplo, você é uma pessoa muito interessada por esse resgate. Eu sou interessado por esse resgate. Liana mas nós somos poucos em um conjunto muito amplo. Então eu acho que nós temos que fomentar esse interesse para que as pessoas possam frequentar esses espaços e possam cobrar esses espaços. Se você parar para ver, foi lançado agora o passaporte dos museus. O Museu do Teatro está nesse passaporte? Não está. Mas não está por quê? Porque, infelizmente, também, nós não conseguimos fomentar nas pessoas o interesse a buscar esse material, a visitar esses espaços. Então, assim, se eu não interessar, ou melhor, se eu não fomentar nos meus alunos o interesse por saber quem foi Eugênia Feodorova, ou quem foi Berta Rosanova, ou quem foi Madeleine Rosé, vamos procurar mais informações sobre. Esses locais vão continuar ociosos. Então, inclusive, acho que a iniciativa pode partir, inclusive, desses museus, encarando essa nova museologia, essa nova forma de atuar na contemporaneidade, que é diferente, né? São museus um pouco mais antigos, então a ideologia mudou um pouquinho, então a forma de divulgação, de ampliação, de entrar nas redes sociais, que sim, ajuda muito. O MAR tem uma das de maiores acessos em termos de museu na mídia. Então, assim, tem que entrar nesse meio, a gente tem que também, né, ir se atualizando, eu acho que isso ajuda. Eu tenho dois pontos aí, Paulo, que eu quero colocar para você avaliar, né? É o seguinte. Quando a gente fala, você falou na sua fala inicial, que eu acho fantástico, e é por aí mesmo. A Liana é de uma nova geração, eu já sou de uma geração mais intermediária que você, nós somos contemporâneos, né? Então, vamos lá. Existe uma coisa que eu me lembro quando eu era jovem, eu sempre gostei de assistir aula de balé, eu nunca fui muito fã de querer ser bailarino de clássico, não era a minha praia, mas eu achava bonito, e até hoje eu gosto de assistir aula de balé clássico, eu acho bonito a aula de clássico. E eu me lembro que os mestres que eu assisti à época diziam assim para a aluna: fulana, você tem que ser igual Margot Fonteyn. Você tem que ser igual Margot Fonteyn. Você tem que ser igual Márcia Aidê. Você tem que ser igual... Sempre davam nomes de exemplos para o pessoal que ia para o balé. Então, quer dizer, essa coisa que você colocou da sala de aula, eu concordo plenissimamente contigo. Plenissimamente contigo. Tá? Porque o que acontece? Se você faz esse final, essa música de fundo, que faz parte dessa mesa também, tá, gente? Então, está sendo tudo gravado aqui também durante os ensaios. Bom, quando se fala isso, aí me retomou na memória essa história, que eu ficava pensando naquela época assim, nossa, porque já tinha Nora Esteves, linda, dançando. Nós já tínhamos grandes bailarinas e bailarinos clássicos dançando. E eu não via aqueles mestres pegar os nossos brasileiros para dar como exemplo aquela menina seguir a carreira. Ela dava como exemplo Margot Fonteyn, ela dava como exemplo grandes nomes internacionais, mas não dava um nome brasileiro. E aí você falou, né, que eu também concordo, começando na sala de aula já, fazendo com que o jovem valorize essa memória, essa história, tá? Mas ao mesmo tempo, existe também a questão
da política pública, de qual é o interesse que tem, né, de que haja essa demanda. Se as pessoas na dança, por exemplo, nós estamos aqui nesse debate, como está tendo o sindicato, tendo vários daí, tenho certeza que a maioria está quase vazio. Aí eu pergunto, por que as escolas não vão? Por que os diretores não se mobilizam para acompanhar esses debates? A própria escola de dança tem 300 alunos, eu acho, não estou enganado. São 300 alunos. Se 100 alunos só dali, só 100, fosse 50, viesse 50 para cá e 50 para lá, para assistir esse tipo de debate, isso já mudaria e entraria nisso que vocês estão falando aqui, pô, o fortalecimento. Liana é formada pela escola de dança Maria Neuva, né? Sabe bem o que eu estou falando. Gente, hoje você dá uma riqueza para a escola de dança. Hoje você dá uma riqueza muito grande de conhecimento. Mas eu acho que também precisa que as escolas, no geral, participem, tipo assim, os diretores, as lideranças, né? Por que os pais vão para esses rodos de festival com a filharada para vir dançando balé, ou o que for? Por que eles também não vão levar os filhos para assistir uma palestra, um debate? Também tem que olhar por esse aspecto, porque o aluno não é feito só na sala de aula do professor de balé ou de jazz, que for, ele é feito também pelos pais. É muito comum chegar numa escola de dança, seja qual for, tá os pais se tricotando. Eu não vejo eles pensando em nada útil para o crescimento do próprio filho que está ali. Eu vejo eles só assim, eu olho e fico pensando, nossa, eu não tive pai para ficar gastando de graça. Que é um investimento, mas isso é memória. Sim, mas eu acho que tudo isso que você falou se resume a uma única questão: a necessidade de mudança de mentalidade. Porque os exemplos de bailarinos internacionais são os exemplos sociais que nós temos. Tudo que é de fora é melhor. Você paga uma viagem internacional, você vai lá fora, você compra coisas em dólares, você não pensa o preço. Aqui no Brasil, porque é brasileiro não presta, porque é nacional não presta. Então, assim, é uma questão de mudança de mentalidade que nós temos que trabalhar. Certo? Para você valorizar o que foi uma Berta Rosarnova, o que foi uma Eleonora Liosa, que chegou em Varna em 64 e ganhou menção honrosa e sai do Brasil, ela e o tchutchu debaixo do braço. Então, assim, é uma questão de mudança de mentalidade. E você poder olhar para o trabalho dessas bailarinas, desses bailarinos, hoje você entender o que foi um Aldo Lotufo e nessa capacidade de dançar com 5 gerações diferentes de bailarinas e de ser o maior exemplo de príncipe que nós temos na história da dança. Eu acho que você precisa mudar a mentalidade, promover uma grande mudança de mentalidade, fazer com que as pessoas olhem para os produtos nacionais e valorizem e reconheçam, até mesmo olhe para o trabalho do outro. Por que às vezes você colocou a questão de diversos espaços e que você procura o internacional? Mas até que ponto eu, enquanto professor, consigo respeitar o seu trabalho também como professor, saber que é diferente do meu, mas é tão importante quanto? Não olhar com olhos críticos negativos. Então, tudo que você falou, acho que se resume na necessidade de nós trabalharmos a mudança de mentalidade nas pessoas. Liana, como é que você também avalia essa colocação minha? Eu acho que você falou da questão da formação dos pais, eu acho que sem dúvida, claro que a família é muito importante nessa formação, assim como os professores. O Paulo foi um professor importantíssimo para mim na escola de dança, em termos de história, de buscar esse conhecimento para além da técnica, né? Para além da sala de aula, para frequentar museus e teatros, etc, etc. Eu acho que é isso que ele falou, é parte da mentalidade, de uma outra formação, de uma formação mais ampla, mais abrangente, mais consciente, né? Mais consciente, inclusive não só para dança. Acho que a gente tem que se preocupar com teatro, com cinema. O artista tem que ter um olhar, uma visão de mundo muito maior. A dança também tem essa coisa de também ficar só para dança, que eu não concordo. Eu acho que a gente tem que olhar para a arte como Mas quando você fazia aula de balé, era assim que você era colocado. Era a visão do mundo do balé só. Sim, a gente acaba limitado, sendo né? focado. Que aí vem aquela coisa da mudança hoje, né? Bom, gente, olha, tem uma pergunta agora aqui na nossa presente aqui, é Sara. Sara, por favor, Raquel, você pode ver o microfone para Sara? Sarinha, pode, passa, preste da Liana aqui mesmo. Boa noite, gente. Oi, boa noite. Era uma pergunta, mas
mas acho que agora é só mais uma constatação, mas eu gostaria que cada um falasse um pouco sobre a questão de ter um local para toda essa memória da dança. E a minha meio que pergunta seria o seguinte, a dificuldade de ter esse local não estaria também no fato de hoje os bailarinos estarem preocupados em fazerem a sua história? O ego não está falando um pouco mais forte do que qualquer outra coisa? Não se fala em Ana Botafogo, não se vê um histórico mesmo, né? Está se preocupando só com o meu. Eu vou fazer minha história agora. E tem a questão principalmente da educação. O que adianta, como ele falou, ter um teatro, um museu do teatro, e ninguém vai lá procurar. Então, assim, eu tenho que passar isso para os meus alunos, a busca pelo conhecimento na dança. E não é só na dança do balé, como fica realmente só se preocupando com isso, no jazz, seja em todas as danças, porque a gente tem que procurar a arte e não uma dança única. Ok. Paulinho, começa você respondendo, tá, Paulinho? Bem, na verdade, eu já tinha colocado, eu não acho que seja o momento, essa questão de estarem preocupados em construir a sua história. Eu acho que ao longo, se a gente pegar, eu vou pegar o século XX, ao longo do século XX, século XXI, não existiu essa preocupação em resgatar e construir uma história. Por exemplo, da dança em geral. Às vezes eu puxo para o balé clássico e estou dentro trabalho mais com pesquisa de história clássica, né, do balé clássico. Mas da dança em geral, não tem... Por exemplo, a gente para pensar, conversando com muita gente, o balé começa nos anos 80, porque a figura que está mais viva na nossa mente é a figura de Ana Botafogo. Então, a gente começa... Não, o balé no Brasil começa a partir de Ana Botafogo. Você acaba apagando as outras histórias. Por isso que eu coloco que a função nossa, enquanto professor, de toda e qualquer linguagem, trazer nas nossas aulas, trazer no nosso cotidiano, outros nomes que construíram essa história, para que as pessoas possam saber. Nossa, existiu Ruth Lima, existiu Eleonora Liosa, existiu Tamara Capelli, Johnny Franklin, eu sempre vou para das mulheres, né? Eu percebi, Nino Giovanetti. Exatamente, que existiram esses nomes e que muito trabalharam para a nossa dança. Então, eu acho que nessa altura do campeonato, eu acho que nós precisamos desenvolver um trabalho de formiguinha mesmo, de trabalhar dentro dos nossos locais, fomentando a necessidade de resgate dessa história. E paralelo a isso, precisamos também estar atentos às políticas públicas e cobrar a necessidade, aí em âmbito maior, da construção desses espaços, para que essas histórias, para que essa memória possa ser encontrada, né? Ok. Eliana, eu quero que você, por favor, fale também sobre esse aspecto aí que ela colocou. Eu acho que antes de qualquer coisa, o bailarino precisa se dar conta de que mais do que um registro, a dança é passada de corpo a corpo. E quem tem que dar valor àquele mestre dele ali, aquelas pessoas que vieram antes. A dança é passada aqui, é no toque, a gente aprende corpo a corpo, não tem outro. O livro ajuda, o vídeo ajuda muito. Mas nada substitui. A memória corporal do bailarino é a memória da dança em si. Então, eu acho que parte do próprio bailarino e do professor e tal, reforçar isso, para ele começar a dar valor a isso. Nossa, como é enriquecedor a gente lá ensaiando com a dona Tatiana Lescova, de 94 anos, que vivenciou esse balé lá nas suas origens, ela passando pra gente. É de arrepiar, assim, é algo muito rico. Então, eu acho que é criar consciência mesmo da importância disso, dessa transmissão corpo a corpo, dessa tradição que vai se passando. E eu acho que isso também tem que ser fomentado por nós, enquanto professores. Ou seja, olhar para essas pessoas não como aquele velho, porque eu falo isso pela minha vivência. Às vezes eu fiquei assim, eu passei uma vez no foyer do teatro, Dona Berta, como aquela senhora velha de preto, e conta a história
quanta memória, quanta dança existia em Berta Rosanova, quantas lições, quanto respeito a gente deve a esta bailarina, né? Então, mas o meu aluno só vai descobrir isto a partir do momento que eu trouxer isso para ele, certo? Bom, na verdade, Sara, a gente já tinha falado sobre a questão do museu no início da nossa fala aqui, né? E eu vou ser um pouco mais racional com relação a isso. A construção de um museu, ela requer dinheiro. Eu vou dar um exemplo. No início da minha fala aqui, eu falei sobre a Escola Estadual de Dança Marolineva. Ninguém se mobilizou para saber o que iriam fazer com aquele patrimônio, de onde inúmeras gerações passaram por ali. Inúmeras gerações passaram por ali. Qual dessas gerações procurou saber que fim dariam para aquele espaço histórico, que tem a essência de quem aprendeu muitas vezes? Ana Botafogo foi aluna também lá na escola. Ninguém levanta. O problema da dança, no seu cerne mesmo, é assim: é um mundo tão pequenininho, mas tão pequeno, que é mais ou menos que na terra de cego que tem olho rei. E hoje, no século XXI, a gente está discutindo muita coisa que fica longe das pessoas, do jovem compreender. Nós estamos falando tão sofisticado do mundo da dança hoje, que falar de forma simples da dança é piegas. Eu acho muito bacana você falar numa linguagem onde só os acadêmicos estejam entendendo. Mas é os acadêmicos só que fazem a memória? É só os acadêmicos que estão fazendo a dança? Não! Pelo contrário, eles estão no presente que não existia, esses cursos superiores em dança, de licenciatura, tem até curso de formação de crítico de dança que eu estava vendo um dia desse. Eu fiquei assim, bom, curso também de formação de coreógrafo, também um curso superior. Eu fiquei procurando entender, mas eu queria saber qual foi a faculdade que Mário Quintana fez, que Drummond de Andrade fez, para poesia, para dramaturgia, porque eu gostaria de fazer uma dessas faculdades. Enquanto, na verdade, está lidando de duas coisas que é nata, nasce no ser. O bailarino, na sua essência, ele nasce. O resto você vai lapidar. É uma escola, são bons mestres, é uma experiência única, como ela está mesmo colocando aqui, de vivenciar uma Tatiana Leskova, vivenciar uma Eugênia Fedorova. Agora, o problema é que essa geração está parando nesse tempo e não está se preparando para dar essa continuidade de que a próxima geração se orgulhe também de um dia: nossa, eu fiz aula com a Liane Vasconcelos, nossa, eu tive aula com o Paulo Melgaço. Será que essa juventude está se preparando para a nossa memória que estamos agora aqui? Então, aí vem aquela coisa. Quando a gente fala da memória, fala do museu, a verdade é dinheiro e política. São duas coisas. Eu tenho 5 minutos para fechar, eu vou pedir, a gente vai tomar uma água e já volto para fechar as nossas considerações. O papo é longo, quando entra o break aqui, a gente simplesmente, eu tenho que segurar o Paulo do meu lado aqui, a Eliane fica apavorada de ver esse nosso pé. Mas olha, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu me sinto muito feliz de estar presenciando essa evolução da democracia dentro da dança. Porque eu vivi uma geração que, literalmente, ou você concordava ou você não concordava, você aceitava ou não aceitava. E hoje, eu, pelo menos, com a minha vivência, experiência com o Nino Giovanetti, com pessoas muito especiais que me aconselharam, como Johnny Franklin, Madeleine Rosé, Eduardo Sucena, tive o privilégio de conversar com eles. E aí eu coloco um exemplo de que nem sempre você dançar o primeiro papel é tudo. Às vezes você está numa figuração, você está aprendendo muito mais. E isso eu digo quando eu fiz a Ópera Ida. Fui figurante na Ópera Ida, fiz parte da comparsaria e foi onde eu aprendi tudo que eu tenho hoje de bastidores para trabalhar com produção e fazer eventos como eu faço. Paulinho, uma pena, Paulo. Eu sei que o nosso papo é longo. Teremos outras oportunidades. Nós não podemos esquecer que nós já caminhamos do Catete até o centro, indo lá para dentro, conversando, e chegou no final, não deu para continuar. Com certeza. Né? Para tu ver que a gente. Mas isso é muito bom. Paulinho, eu quero só que você feche para mim dizendo o seguinte: qual é o conselho que você dá para essa nova geração com relação à memória da dança? E eu passo para a Liana também fazer esse comentário e depois a gente volta com as considerações. Conselho? Eu não sei, eu não teria um conselho, mas eu teria uma provocação. Estude, busque conhecer quem está te ensinando, quem ensinou para este professor, quais são os nomes que fizeram parte daquela história. Então eu acho que o buscar sempre, o estudar sempre é necessário e é muito importante. Isso não seria um conselho, seria
um convite. Vamos estudar, vamos conhecer as histórias, as diferentes histórias. Aquele que nega o trabalho do seu professor, aquele que apoia o trabalho do seu professor, as correntes que formam aquilo que o seu professor acredita, as correntes contrárias a ele. Procure conhecer as diversas histórias. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o recado que você deixa então para a nova geração. Exatamente. Tá ok, para a minha geração. Queria saber da minha geração, então eu falo hoje não. Leandra, o que você coloca? Você é uma jovem, e qual é a tua análise assim para que você pudesse falar um pouco desse panorama para deixar para essa juventude também que está aí? Eu lembro, nunca vou me esquecer, na verdade, de uma frase que o Paulo falou uma vez pra gente na aula de história da dança, que ele falou assim: conhecimento nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais melhor. E eu acho que é isso. E eu acho que acima de tudo, já que a dança é uma arte passada de corpo a corpo, é começar a valorização desses corpos mesmo, dos corpos passados, dos corpos presentes, dos atuais, sejam eles qual forem, e dos corpos futuros. Eu acho que a gente tem que valorizar essa coisa mesmo da transmissão corporal e das pessoas que fizeram essa história. Bacana, Eu acho que é isso. bacana, bacana. Bom, eu quero agradecer, Paulinho, muito obrigado. Eu adoro conversar com você, a gente aprende muita coisa e a gente briga muito, tudo por essa memória, né? Por essa história, né? Mas você é um grande, como é que chama? Um grande Dom Quixote nessa questão da memória. Eu te admiro porque você é um cara jovem também, e está tão engajado nessa questão aí, e você acaba nos ajudando a resgatar coisas que a maioria das pessoas abandonaram. A verdade é essa. A maioria abandonou. E você sempre está brindando com alguma coisa aí, e eu fico feliz de você estar à mesa conosco aqui, me ajudando a entender um pouco mais da memória e passando ao nosso ouvinte e o nosso web espectador. Leandra Vasconcelos, fico feliz de ver hoje você uma grande mulher, linda, inteligente e voltada para esse foco tão importante e bacana, porque você vem de uma fonte clássica, você vem de uma fonte de uma escola histórica, e você se preocupar e militar nessa questão da memória aí. Eu tenho visto você muito no Globo ultimamente, sabe? Entendeu? Com a sua performance, não é isso? Eu vi um trabalho no filme, não foi o que você fez? Sim. Entendeu? Então eu fico muito feliz de ver, porque eu lembro de você criança, bem jovem mesmo, bem menina. Eu vi seus pais agora aqui e fiquei contente. E eles sempre juntinho de você, né? Sempre. É um orgulho muito grande, né? Tem foda ali se formando na escola de dança. 2008. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Quero convidar vocês também agora para amanhã, dia 3, teremos às 13h30 o Poder Público e a Dança e o Poder Público. Vamos ter a presença do coordenador de dança do Governo Federal da Funarte, Fabiano Carneiro, a Paula Mori, diretora artística do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, e também o vereador Raimon, membro da Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E às 16 horas, às 16 horas, vamos ter a mesa bastante aguardada aí, que é os formandos em cursos superiores de dança, mercado de trabalho e perspectiva. Vamos ter duas pessoas assim fantásticas nessa mesa aqui, que é a Ângela Ferreira, que foi coordenador do curso da Universidade da Cidade, a falecida, e hoje está na Cândido Mendes. E também temos aí a Marta Pérez, que é um grande nome também nessa área de cursos superiores em dança. Eu vou ficando por aqui, agradeço a Raquel Lima e até a próxima, se Deus quiser.